Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a quem deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse texto nos leva a entender um pouco mais sobre a humanidade cristã, de como nós devemos se portar diante do poder imensurável de Deus sobre as nossas vidas. O texto é claro que tudo isso foi feito para que a glória, para se acender a glória do Pai, de Deus. Tá? Tudo isso para a glória de Deus Pai. É necessário, irmão, que nós entendamos a simplicidade dessa nova vida. A gente está vendo cada vez mais a situação das pessoas que tentam levar uma vida cristã sem a direção do Espírito. E nós somos convidados a viver uma vida totalmente guiada pelo Espírito. O momento que a nossa vida não ser guiada pelo Espírito, está sujeita a embaraço, às enfermidades, está sujeita a alucinações, perturbações, espíritos específicos que agem numa área onde a ciência já disse que é uma enfermidade. Tudo isso é uma vida sem Espírito. Por quê? Pastor, o senhor é contra a ciência? Não. Mas a ciência, ela não é a verdade absoluta. Nós respeitamos. Deus disse e comprovou a ciência e disse que a ciência ia se multiplicar. E tudo que o senhor falou acerca da evolução, da capacidade da ciência, tem acontecido. E isso é uma verdade. Mas quem revelou? Deus. A verdade absoluta. É isso. Não é uma questão de ser contrário à ciência, não é uma questão de ser contrário à vida que houve desde o princípio. Não, é a verdade.
Se eu não sou guiado pelo Espírito, eu não ando na humanidade que Jesus andou. E como ele andou? Não considerando os homens. A Bíblia diz que ele veio, ele se humilhou à vontade do Pai, ele desceu, sendo como ele, não usurpou ser igual a ele ou superior a ele, não. Se humilhou de que maneira? As pessoas acham que só se humilhar é ajoelhar e colocar a boca no pó. Não, muita gente fala sobre isso, até prega, tem até congresso, né? De boca no pó, né? Vamos lá no monte colocar a boca no pó. Cuidado se você não vir com uma bactéria lá, você sabe o que tem no chão, tem nada. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que ele se humilhou descendo a posição de homem. E isso foi uma humilhação. E descendo a posição de homem, ele obedeceu essa posição até a morte, e morte de cruz. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? É necessário eu obedecer a voz do Senhor todo o tempo. Quando eu busco isso, o que eu preciso é acrescentado. É claro que nós temos necessidade física, é claro que nós temos necessidade de cura, nós temos, sim, na carne, nós somos atacados todo o tempo. Mas será que ele mentiu quando ele disse que eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar? E as demais coisas, as coisas físicas, as coisas terrenas, as coisas humanas, nos seria acrescentado? Mas pastor, não está escrito assim, tá? Não está escrito depois, mas está escrito antes. Não seja como os gentios, que é considerado os símpios. Os símpios são considerados como gentios. Aqueles que não nasceram de uma aliança de crer, como a primeira aliança. Ele disse, não seja como gentio, que fica preocupado com o quê? Qual a preocupação daquele que não é guiado pelo Senhor? O que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Ele disse, não seja. Todas essas coisas o gentio faz. Mas eu dou um conselho a vocês. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, aconteceu algo aqui tão terrível assim, a pessoa diz, aconteceu algo tão terrível e eu nem sei como é que eu vou se portar. Eu busco a justiça de Deus. Aleluia. Eu busco a justiça de Deus. Ah, o caso foi terrível, eu nem sei se levar lá para a Suprema Corte ou, né, aqui no Brasil, as autoridades máximas, será que vai resolver? Não, eu busco a justiça de Deus. Porque nós não jogamos pelo conjunto natural de regra. O nosso conjunto de regra é diferente, é espiritual, vem de Deus, é absoluto, é poderoso para realizar o impossível. Vamos dar glória a Deus pelo impossível de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Estarmos aqui é um milagre. Vamos orar, irmãos, sobre todos aqueles, nós devemos apresentar, todos aqueles que estão à nossa volta. Os nossos vizinhos, né? Devemos apresentar. Vizinho da frente, do fundo, do lado, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. A nossa situação como eleitos aqui, para que ao passar do tempo, irmão, não é só dentro da igreja, irmão, não é só dentro dos grupos a qual nós pertencemos, mas dentro da família, se perde, se desgasta a força de falar como a Bíblia quer que nós falamos, como o Espírito quer que nós falamos. Nós desgastamos. Ao desgastar, esquecemos de muitas coisas, que é o Senhor que nos dá vigor, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que capacita. Eu não tenho que ficar preocupado com o que o inimigo disse ao meu favor, disse ao meu respeito, ou até fez acusação acerca do meu respeito. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Ele disse, você não deve comentar nada. Na verdade, tem um texto que ainda nós vamos trazer com maior elucidação, que diz assim, você não deve ficar preocupado com nada. Pastor, mas eu vou viver como um vagabundo? Como folgado?
como alguém que não tem responsabilidade. Não é disso que ele está dizendo. Não é disso que ele está dizendo. Pastor, mas eu sou responsável. Ninguém está chamando você de responsável. A Bíblia diz que eu não devo ficar preocupado por nada, porque a preocupação é uma situação espiritual que não agrada a Deus. Se nós formos estudar ao fundo, nós vamos entender que a preocupação é emanada por um espírito de dúvida, de descrença, de incredulidade e de idolatria. Que é a mãe ou que é o pai, segundo a língua, de toda a miséria. Quando nós preocupamos, estamos sendo atacados pelo principado da idolatria. Por que, pastor, que eu não devo se preocupar? Todas as vezes que você se preocupa com alguma coisa, você está com medo de perder ela, ferir ela, machucar ela, destruir ela. Em algum contexto, você está preocupado que aconteça algo. Então, o Senhor disse, isso não é seu. Por que você está preocupado? Pastor, mas eu não devo preocupar. O Senhor disse, nem uma folha cai sem que eu permita. Se Deus quiser que isso aqui quebre no chão, eu posso pular na frente, vai quebrar. Se Deus permitir. Tudo o que acontece na minha vida é permissão de Deus. Ou seja, absoluta ou só mesmo permissão. Mas o certo é, ele disse, não fique preocupado com nada. Eu estou falando, irmão, da humanidade cristã, no contexto de que eu devo me humilhar à vontade do Senhor. Sim. Eu devo ouvir a voz do Senhor. Sim. Porque esse é o meu avanço. Se humilhe. Porque o homem, não. Ainda dependendo de Deus, não. Alguns creem que Deus nem existe. Com ousadia, depende do fôlego, depende de tudo, depende de saúde. Está na casa dele e fala que não existe. É a mesma coisa de dizer, eu não existo. Eu gosto de muitas ilustrações, e uma delas que eu vi é o seguinte, fulano não crê na lei disso, na lei daquilo, então, você não crê na gravidade? Sobe num prédio de 20 andares e pula. Se não existe, você não vai cair. A lei da gravidade é que me garante ficar sentado nessa cadeira. É ela que mantém as coisas pesadas embaixo e as leva em cima. É a lei da gravidade. Se você não crê, pula de lá para você ver se você vai ter a sua certeza. Apenas que num espaço curto de tempo. Mas você vai ter, que é rápido, né? Até você chegar lá embaixo, não vai dar tempo de você mudar nada. Só ter a certeza que não tem mais solução. Mas isso, da mesma velocidade, é isso que eu quero trazer como exemplo. Com a mesma velocidade, a velocidade que você não crê. Se Deus for provar, não dá tempo de você mudar. Você cai literalmente de cara no chão. Não no sentido de se machucar, mas se decepcionar. Humilhe-se debaixo da vontade do Senhor. Creia que Ele te guia. Mas pastor, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa dotada de entendimento, discernimento, o Senhor me deu capacidade, é mesmo? Mas o Senhor fala para mim, como falou comigo essa tarde, Ele disse assim, não dê um passo sem que eu não ordena. Lembre-se de Moisés, se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá. Se o Senhor não aprova isso, não permita que eu tenha isso. É assim, Raquel. É assim. Desde a primeira conversa que eu tive com a minha esposa acerca que o meu filho precisava ter uma ajuda profissional. Eu não somente conversei com ela, mas também fui conversar com o Senhor. Até que o Senhor aprovou. Eu disse, Senhor, quando o Senhor aprovar, entende? A minha esposa vai concordar. E o Senhor concordou. Mas eu tenho direito de fazer assim como eu quero. Claro, mas é fora da direção do Senhor. Até onde você vai? Não tem? Aparece até uma brincadeira, né? Até onde você vai? Né? Até onde você vai? Entende?
Os inimigos dos filhos de Deus, o salmista disse que Deus ri do seu trono, porque eles começam um ataque contra os filhos de Deus, e a Bíblia diz, o salmista dizendo, ele diz assim, que Deus olha do seu trono e ele dá risada. É a mesma coisa, ele está dizendo, ei, até onde você vai? Eles são meus, eu que defendo ele. Você pode começar bem, você vai falar assim, nossa, esse projeto é maravilhoso, está tudo projetado, está tudo dentro da lei, está de acordo com isso, está de acordo com a vigilância sanitária, está de acordo com o bombeiro, está de acordo, né, entende, com o meio ambiente, está de acordo com a lei, está registrado, está tudo bonitinho, mas se Deus não deu aval, não avança, não avança. Temos testemunho, ainda hoje eu ouvi o Senhor, a pessoa disse assim, o meu sonho é ir para um lugar maior, porque lá eu posso fazer mais. Essa é a visão do homem, como a visão do homem do celeiro, dentro da Bíblia. Sabe o que o Senhor disse? Não sai, essa vontade não vem de mim. Alguém está manipulando, porque é esse lugar que eu preparei para você, é nesse lugar que eu envio. Se você for para outro lugar, eu não vou enviar lá. Entenda o que Deus falou. Mas eu não entendo. Não é para você entender. Se você entendesse as forças espirituais, jamais você estaria questionando Deus. Porque o primeiro ser espiritual é Ele. Se você tem entendimento de Deus, você nunca faz nada de errado. Nada contrário à sua vontade. Não foi assim com José? A vontade não veio? A tentação não veio? Não farei nada que Deus não goste. Isso é conhecer a Deus. Isso é se humilhar à vontade de Deus. Entende? Se Deus aprova, se Deus não aprova, paramos, irmãos, estamos estacionados. Não damos passo. Não existe avanço da carne. Existe avanço real no Espírito. Avanço real no Espírito. Glória a Deus. Pastor, mas eu tenho que esperar sim? Eu não sou paciente. Ninguém é paciente, irmão. Na carne não existe ninguém paciente. Paciente é uma virtude. É uma virtude, não é algo que o homem constrói com muito tempo. Não, né? Alguns dizem que se você meditar, você alcança ao estado da luz, da perfeição ou da paz. Você fica infrutífero. Você se isola, não tem contato, e as pessoas caem nessa bobeira. Isolado numa montanha, o que você produz? Fique lá com a sua paz, mas infrutífero, sem avanço, e a maioria não se considera mais nem parente. Mas estou no estado da paz. Tem família, alguém que gerou, mas nem considera, mas estou no estado da paz. E a sua família? Não tenho família. Nasceu do quê? Da fumaça? Entende, irmão? As pessoas caem nisso. Irmão, são milhões e milhões de pessoas buscando isso. Nosso Pai nos diz como eu devo ser guiado. E ele disse assim, olha, porque ele sujeitou-se à vontade de Deus, se humilhou na posição de homem e foi obediente. As pessoas acham que se humilhar não é obedecer, é só ficar quieto, sabe? Eu já vi isso muito, e eu já percebo muito na questão de pai e filho e mãe. Eu não vou falar nada. Mas por dentro, ela está errada. Se eu pudesse, eu dava um soco nela. Ficar em silêncio ou submeter a uma ordem não significa que você é obediente. O que está escrito no texto? Ele se humilhou à posição de homem, sendo obediente. A obediência é a prova da humilhação. Quer dizer, eu sou humilde. Que bênção, né? É por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele é o modelo da humildade, porque ele veio, rejeitou e obedeceu. A obediência é a prova da humildade. Senhor, bonita a tua palavra, mas se você não obedecer,
Mas qual o benefício, pastor, de obedecer? Porque ele se humilhou à posição de homem e foi obediente até a posição de morte, até a morte, morte de cruz. Foi-lhe dado o quê? Como recompensa? Um nome acima de todos o nome. Aleluia. Ah, pastor, eu não tenho, acho que meu nome é mais bonito que o fulano. Não está falando disso. Ai, meu nome é Richards. Não está falando disso. Não está falando disso. Nome na Bíblia significa poder, autoridade. Autoridade. E foi-lhe dado um nome acima de todos? Que nome que é? Jesus Cristo. Que diante desse nome, todo joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E todo ser que tem língua, você tem língua? Sim. Hã? Que toda língua confesse. Confessar. Não é dizer eu sei que o Senhor é Senhor, não. Confessa que Ele é o meu Senhor. Para quê? Para quê? Eu vou fazer isso para quê? Qual que é o motivo? Está escrito. Para a glória de Deus Pai. Glória. Você entendeu que a glória é dele? Sim. Jesus é o rei da glória. Mas a glória é do Pai. Entende, irmão? É por isso que nós às vezes queremos mudar, entender a nossa caminhada. A nossa caminhada não é entendida de forma humana, irmão. Não tem como, irmã Raquel, não tem como nós entendermos a nossa caminhada de forma humana. Não tem como, porque a nossa caminhada agora, depois que aceitamos a Jesus, é uma caminhada espiritual. O Senhor vai agir dentro do contexto que Ele preparou sobre as nossas vidas. Cada um tem um projeto de Deus dentro da tua casa, dentro de onde Ele colocar, no seu serviço. Alguns têm um ministério maior, alguns têm um ministério de falar a palavra dentro da família. O Senhor disse para alguém, ainda essa semana, o Senhor disse, e semanas passadas, acho que é a terceira vez que fala com a mesma pessoa. Eu te levantei para salvar toda a sua família. Glória a Deus. É através de você, não vai ser através do pastor Elias. Entendeu? Ele disse, eu te levantei, é por isso que o inimigo não quer que você firme. Porque o meu projeto é esse, vou salvar toda. Opa, será que essa palavra cai no chão? Ele disse, eu vou salvar toda a sua família. Pensa que benção. Mas fala assim, o que eu vou ganhar com isso? Isso é pensamento físico, isso é pensamento espiritual, entende? Ele disse, eu me alegro. Olha, e completa mais a minha alegria, sabendo que vocês são salvos. Depende de mim, ai de mim, eu só falo. Não, ele está confiando no Espírito Santo, na porção do Espírito Santo que ele colocou dentro de você. Eu estava sentado hoje à tarde e eu ouvi um testemunho de uma pessoa no nosso ministério que alguém não dá nenhuma palavra positiva. Até eu pensei negativo sobre essa pessoa. Mas sabe o que o Senhor está fazendo? Revelando através dela. E quando eu lembrei disso, o Senhor disse, não é a pessoa, é a minha porção nela. Glória a Deus. Entende? Porque assim o inimigo faz você perguntar, o que é que eu fiz de errado? Não é assim? Aonde que eu errei? Tem alguma coisa errada porque não está funcionando. Não é assim? Parece que o meu esforço não está sendo recompensado. Ninguém reconhece. Ô, irmão, não vai reconhecer mesmo, não é pelo teu esforço. É pelo poder que há em você. Essa é a nova vida que você recebeu. Então, não fique preocupado com nada. O sucesso de um irmão não significa o teu fracasso. Nunca, jamais pense nisso. Eu estou fracassando enquanto o outro está avançando poderosamente. Não significa. O avanço de alguém não significa o teu fracasso. Enquanto Jesus esteve na terra, você poderia dizer, Satanás está avançando. Mas não.
Enquanto parecia que ele estava perecendo até morte de cruz, ele estava conquistando. Conquistando. E quando ele terminou a obra, ele passou a ser maior do que todos que batalhavam contra ele. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Para mim e para você? Glória a Deus. Ainda que pareça que você não está avançando, essa vitória não vai ser dada pelo teu esforço, é pela porção do Espírito Santo que está em você. Aleluia. Na medida que você obedece o que o Senhor falou na tua vida, você avança. Na medida que você obedece o que o Senhor disse a você para fazer, você se posiciona na posição que Ele está, onde todo joelho se dobra, onde toda língua confessa que Ele é o Senhor. Aleluia. Que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Que isso seja guiado pelo Espírito Santo na tua vida. Creia naquele que está dentro de você. Creia no que eu digo. Creia, irmão. Ninguém crê sem ser verdade, sem não confessar e sem não passar pelo círculo da obediência. O Senhor disse isso, creia nisso. Olha, se o Senhor te mostrar algo em sonho, não fica falando que você comeu muito para dormir, não. Entende? Pense dentro da palavra. Será que o diabo revela algo para arrebentar com ele mesmo na minha vida? Não, o diabo não revela que está trabalhando na tua vida. Se Deus revela, creia nisso, que foi o que o Senhor me disse. O que você vai fazer? Se você vê alguém sendo atacado, que o Senhor te mostrou, você deve se posicionar em nome do Senhor Jesus. O Senhor é a liberdade. O Senhor veio libertar os cativos. O Senhor veio te guiar. Mas fulano não está enxergando. O Senhor é a visão. Eu vim trazer vista aos cegos. O Senhor é a visão. Ei, receba a visão em nome do Senhor Jesus. O Senhor mostrou que você está cego. A minha oração, Espírito Santo. Mas fulano não quer entender, que fulano não quer compreender. Eu falo, eu ponho limites, mas não funciona. Ei, você não foi chamado para transformar, mas o Espírito Santo sim. Quando ele chegar, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o papel de convencer é dele. Não tome o papel dele, apenas entregue a ele, confie nele. Senhor, eu tenho plena confiança. Você quer ver o inimigo voltar para trás? Todo mundo está falando contra aquela pessoa. Você diz: Espírito Santo, tenha plena confiança que o Senhor veio convencer essa pessoa. Como ela está no mundo, o Senhor veio convencer o mundo. O Senhor veio convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor é Senhor, e que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que o Senhor é Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu digo para você, para terminar: se todo joelho onde você está dobrar diante do Senhor, e toda língua que está à tua volta confessar que Ele é o Senhor, prepare-se para viver um céu aqui na terra. Glória a Deus. Sim ou não? Sim, é verdade. Você olha para o lado, aquela pessoa que você achava que não tinha jeito, ela se prostrou diante do Senhor. E a língua dela confessa que é o Senhor. Olha que mudança, olha que maravilha, olha que céu, olha que paz. Não haverá confusão, Verdade. não haverá guerra. Aí a verdadeira paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, dominará o seu ambiente. Pense no que eu estou dizendo. Parece simples, mas é tão simples como tão poderoso. É isso que o Senhor revela nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Pense em volta. Todo joelho se dobrou ao Senhor. Toda língua está confessando que Ele é o Senhor. Aleluia. Significa que eu aceitei a missão do Espírito Santo na minha vida. Significa que eu estou no caminho certo. Significa que eu estou obedecendo o Senhor. Não significa que você, se não fazer isso, não vai ser protegido, porque o Senhor protege os seus filhos. Está escrito que o Senhor busca a alma do seu servo, e nenhum de que confia nele serão abandonados, confundidos e envergonhados. Toda língua que confessar o Senhor será salvo. Ei, glória a Deus. Então o que a pessoa que você está criticando precisa? Confessar o Senhor. Aleluia. Glória. Todo aquele que confessar o Senhor será salvo. Então o que eu faço? Espírito Santo, convence, porque eu entendi, eu aceito essa palavra, eu creio nessa palavra, que o Senhor veio convencer. Convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, que ela se dobre diante de ti, porque está escrito que todo joelho se dobrará, toda língua se confessará. Pai, também está escrito que toda arma forjada contra mim não prosperará, que toda língua que se levantar ao contrário para condenar, nós a condenamos em espírito, nós paralisamos, nós damos uma posição em espiritualmente a ela, mas espiritualmente, não na carne. Alterou a voz, não é mais o Espírito Santo. Pare e volte. Ainda que você sofra palavras,
É melhor você ficar calado do que falar uma palavra na cara. Porque a Bíblia diz assim, irmão, acerca de juízo que virá. Não se engane, de Deus ninguém zomba. Toda palavra ociosa, preste bem atenção, que o homem, não falou um filho de Deus, que o homem disser, certamente dará conta a Deus. Vai colher. São plantações. Então, saiu do Espírito, a opção melhor é fechar a boca. A Bíblia diz que até um tolo passa por sábio de boca fechada. Mas quando o Espírito te dá a posição, fala isso, é a hora que vai acontecer o milagre, que vai acontecer a maravilha. Sinta abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Obedeça à voz do Espírito sobre a tua vida. Senhor, será que o Senhor fala? O Senhor fala com você. Que você tenha visões do Senhor, que você tenha sabedoria, entendimento, discernimento, porque nós não estamos criando servos, prisioneiros, não, estamos criando líderes capacitados para levar a palavra do Senhor aonde você estiver, com ousadia, com liberdade, com poder e com autoridade. Que o Senhor te guia em poder, em autoridade, em obediência, que o Espírito do temor possa guiar a tua vida em obediência, em nome do Senhor Jesus. Que você seja sabedoria, a palavra de sabedoria dentro do teu lar, para falar com o teu cônjuge, para falar com a tua família, para falar com o teu filho, para falar com quem o Senhor coloca na tua frente. Que o Espírito da sabedoria te guie em todo conhecimento, que os dons necessários para que essa pessoa venha ao conhecimento pleno da verdade esteja sobre você por meio do Espírito Santo, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a tua vida. Seja livre de toda a prisão, seja livre da incredulidade, seja livre da idolatria, seja livre da prisão, seja livre da incredulidade. Mais uma vez eu digo, seja livre de toda a prisão, de todo o cativeiro, de toda enfermidade de ordem física e espiritual, de todo laço, de toda pressão, de todas as coisas preparadas, obras feitas, toda obra que foi feita, macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra, simpatia, todas as obras que foram feitas sobre você, sobre o teu nome, e tudo aquilo que representa o teu nome, a tua família, seja livre em nome do Senhor Jesus. Receba a liberdade, em nome do Senhor. Seja livre, porque o Senhor manda libertar. O Senhor disse, eu libertei você para libertar. Receba a liberdade em nome do Senhor. Seja livre, que os anjos ministradores vão na tua frente, te alcance a tua casa, alcance o teu nome, alcance a tua família, alcance tudo que tem a ver com você, que está ligado a você. Que os anjos, o exército do céu, eu clamo pela milícia do céu que está ao nosso favor, que ela entre em ação agora e que todo mal seja derrubado, e receba a liberdade para você avançar, porque um filho de Deus não fica preso, ainda que amarre os teus pés, ainda que amarre as suas mãos à corrente, ainda que te coloque no carro inferior. Os filhos de Deus não ficam presos, porque quando eles louvam o Senhor, as prisões são derrubadas, o terremoto espiritual vem, a liberdade chega e o nome do Senhor é glorificado. Seja livre de toda a prisão, de toda a tentativa de Satanás de paralisar você. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia.